o que os românticos percebem? Bom, é uma grande dificuldade você mudar a forma de um povo pensar, né? É muito difícil você mudar a cultura de um povo. Para você fazer isso, você tem de criar um conjunto mitológico. Por que um conjunto mitológico? Porque a partir do momento em que você cria um conjunto mitológico, as pessoas vão começar a olhar para esse conjunto de mitos e definir a si próprias a partir daqueles valores expressos ali. Bom, quem faz isso? Homero. Quem faz isso é Homero, né? Quando Homero publica, né? Não sei exatamente quais foram os termos da publicação de Homero, mas quando ele escreve a Ilíada e a Odisseia, o que passa a acontecer a partir dali? O olhar grego começa a se pautar pelos valores expressos naqueles mitos, escritos pelo Homero. É claro que o Homero traz muito dali da própria mitologia grega que já existia antes dele, mas ele consolida esse conjunto de mitos, né? Então, esses românticos chegam a essa mesma conclusão. Nós precisamos criar um complexo mítico a partir do qual a nossa cultura possa se definir. E o que pode existir de mais próprio na cultura nacional do que aquilo que existia antes da chegada dos portugueses? Percebem a jogada da coisa? Então ele falou, olha, a coisa que nós temos de mais brasileira é o que existia aqui antes dos portugueses. Então o nosso complexo mítico, para nos diferenciar dos portugueses, tem que estar onde? Naquilo que existia antes deles, né? E é aí que os românticos descobrem o indianismo como esse complexo, esse alimento, esse repertório mítico que o Brasil necessitava para a consolidação da sua cultura enquanto nação, balancei aqui tudo, enquanto nação independente, né? E o reconhecimento da importância ideológica desse projeto não era algo que estava circunscrito apenas aos escritores, né? Isso aqui, eu gosto muito desse tema, que acho fascinante, né? Na realidade, isso era algo que recebe apoio de um mecenato, aqueles que, né, financiam a arte sem ganho financeiro necessariamente, né, sem ter o retorno financeiro. Então, os mecenas percebem essa importância. Esses mecenas eram pessoas, de algum modo, envolvidos com o processo de independência do país, e eles vão apoiar esse projeto romântico, né? Porque lembrem-se de que não era fácil publicar um livro, fazer um livro circular, né? Fazer um livro penetrar nas camadas intelectualizadas, fazer um livro ser lido, tudo isso era muito complexo. Então era importante ter um mecenas bancando a coisa. Então, essa construção mítica nacional vai se basear no índio. Porém, ela não levava em consideração os aspectos mais realistas, mais crus da vida indígena do Brasil. Estamos falando do romantismo antes do realismo, né? É claro que há aspectos realistas, né? Assim, na acepção dicionarizada da palavra, na prosa romântica, não é uma prosa de ficção científica, mas não tem aquele olhar cru para a realidade, né? Então, para construir um indígena enquanto mito, você precisa idealizá-lo, né? Então, essa prosa romântica, essa poesia romântica também, na realidade, vão trabalhar apenas, ou principalmente, com arquétipos que exaltem as qualidades heróicas dos seus protagonistas, né? Como, por exemplo, no famoso poema Iuca, né? Que às vezes a gente lê Juca, que é com J, mas o som é de I, e Iuca Pirama, de Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filhos da selva, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi.
da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, é justamente exaltar o arquétipo do herói na figura indígena, né? Então, vejam aí que quem está acompanhando os áudios no canal do Telegram, que estamos analisando a jornada do herói, agora consegue fazer uma série de ligações aqui, né? Então, o que é que nós temos? É a representação de um índio heróico, aguerrido, bravo, né? Leal e, como diz a Luciana Picchio, construído em laboratório. Porque, vejam, você cria um indígena que é apenas um indígena herói. É apenas um indígena guerreiro. Como se no indígena apenas se manifestasse um arquétipo. Então, é um tratamento artificioso da figura do indígena. No entanto, esse tratamento tinha um fim, que era justamente a criação dessa mítica nacional, né? Um índio, então, baseado no estereótipo do cavaleiro medieval, que era uma experiência similar na Europa, no entanto, anterior à experiência romântica nacionalista no Brasil, né? Porém, quando se refere à Índia mulher, o que nós teremos em geral? A representação de uma Índia inferior ao guerreiro, de modo geral, que é bela de corpo e que sustenta o amor até a sua morte, que são os mesmos tipos do índio homem e da Índia mulher, os mesmos paradigmas a partir do qual o José de Alencar vai criar os seus próprios indígenas.